Paulo de Tarso, sem dúvida, é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo. Neste vídeo nós conheceremos mais sobre quem foi o apóstolo Paulo. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos, ok? Então vamos lá. Paulo, nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia. Tarso não era um lugar insignificante. Ao contrário, era um centro cultural grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próximo da costa do nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da distração, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso particular dos fariseus. A infância e adolescência do apóstolo Paulo tem sido tema de grande debate entre os estudiosos. Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante a sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que o apóstolo Paulo foi em Jerusalém ainda pequeno. Neste caso, ele teria passado sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde o seu nascimento até o seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme está relatado no livro do Atos dos Apóstolos. Há poucas informações sobre a vida do apóstolo Paulo. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, soube-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém, sobre o ensino renomado do doutor da lei, Gamaliel, neto de Rimel. Paulo, conhecido profundamente na cultura grega, ele também falava aramaico e era herdeiro da tradição do faratismo, estrito e observador da lei e mais avançado do judaísmo do que os seus contemporâneos. Considerando todos esses aspectos, pode-se afirmar que a sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posições prudentes da sociedade. O apóstolo Paulo possuía a cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento, lá em Atos 22 e 28. Provavelmente, essa declaração indica que a sua cidadania foi herdada de seu pai. Estimar-se que naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía a cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai de Paulo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiram comprar a cidadania, como está escrito lá em Atos 22 e 28. Outras conseguiam tal cidadania ao prestar alguma relevância ao governo romano. A cidadania romana concedia alguns privilégios, entre os quais podemos citar aqui: a garantia do julgamento perante César, se exigido dos casos de acusação, imunidade legal dos açoites antes da condenação. Não poderia ser submetido à crucificação, a pior de todas as penas de morte na época. O livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu a posição importante da perseguição dos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições.
Além disso, na qualidade de membros do concílio do Sinédrio, ele estava no seu voto a favor da morte dos cristãos, lá em Atos 26, versículo 10. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homens como mulheres. Paulo perseguia e assolava a Igreja de Deus. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. As narrativas do livro de Atos e as notas do próprio apóstolo Paulo em suas epístolas surgem uma súbita conversão. Entretanto, alguns intérpretes defendem que algumas experiências ao longo de sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento. A experiência do martírio de Estevão e a sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos devem ser um exemplo disso. O que se sabe realmente é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical, não só na sua vida, mas também no curso de sua história. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, lá será dito o que te deem a fazer. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento em que o inimigo declarado de Cristo transforma-se em seu apóstolo. Os homens que estavam com Paulo ouviram, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado, Paulo viu o Cristo ressurreto e ouviu as suas palavras. Ele encontrou, e foi tão importante para Paulo, que a base de sua afirmação sobre a legalidade de seu apostolado está fundada nessa experiência. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, capítulo 15, versículo 8 até o 15, Gálatas, capítulo 1, versículo 15 até o 17. Considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar. Ele respondeu o chamado de Cristo. De perseguidor, ele acabou sendo o pregador do seu evangelho. E ele teve uma mudança de vida total.
Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou. Também foi ali, naquela mesma cidade, que Paulo começou a sua obra evangelística. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos de seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar por um tempo na Arábia. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual lugar específico da Arábia em que ele ficou. Depois, o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde a sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar sua própria vida. Naquela ocasião, ele fugiu para Jerusalém. Nesse tempo, havia completado cerca de 3 anos de sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estavam todos receosos com ele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes dos cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Paulo, uma decisão afirmada pelo Senhor em uma visão, segundo o que ele próprio afirma em Gálatas 1:18. Ele ficou somente 15 dias com Pedro. Essa afirmação se harmoniza com o relato de Atos 22, do 17 ao 21. Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Porém, os crentes de todas aquelas regiões já ouviram as boas novas sobre Paulo. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que a nós perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía. Gálatas, capítulo 1, do 22 ao 23. Logo depois do apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal, Tarso. Ali ele passou um período de silêncio de cerca de 10 anos. Embora destes anos sejam conhecidos como sendo o período silencioso do ministério do apóstolo Paulo, é provável que ele tenha fundado algumas igrejas naquela região. Estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos 15:41 tenham sido fundadas por apóstolo Paulo durante o mesmo período. Era certo que Barnabé, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença do apóstolo em Antioquia, na posição de obreiro auxiliar. O objetivo era que Paulo o ajudasse numa promissora missão evangelística entre os gentios. Após cerca de 1 ano, ocorreu um período de grande fome. Então os crentes de Antioquia confidenciaram a contribuição para servir de auxílio aos cristãos da Judéia. Essa contribuição foram levadas por Paulo e Silas. Havendo completado sua missão, Paulo e Silas regressaram a Antioquia. Esse período em Antioquia foi essencial no ministério do apóstolo Paulo. Foi ali que sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Foi quando estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus o chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo.
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para que as obras os que tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo-se sobre ele as mãos, o despediram. Atos, capítulo 13, versículo 2 ao 3. O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangiu um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Paulo concentrava-se nas cidades-chaves, isso é, nos maiores centros populares da sua época. Quando alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do Evangelho, logo esses convertidos tornaram-se um núcleo de uma nova comunidade local. Dessa forma, o apóstolo Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais. Paulo tinha sido preso em Roma. Desta última vez, acabou sendo executado pelas mãos de Nero por volta de 67 a 68 d.C. Tudo isso indica que as epístolas pastorais documentam as situações não historiadas em Atos. A tradição cristã conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto à entrada de Óstio, fora da cidade de Roma. Ele teria sido decapitado. E o texto que fala sobre as últimas palavras do apóstolo Paulo é este: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 ao 8.